1 Pedro 3, 17 e 18. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me usa para falar com meu irmão, para falar com a minha irmã. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja nos abençoando através da reflexão nessa manhã. Em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Eu, pela manhã, junto com os irmãos, nós fizemos na minha avaliação, uma boa reflexão. Tem muita coisa para a gente pensar dentro desse texto. Mas para entrar no texto, faz-se necessário valorizar o contexto. E aí, eu deixei anotado para pontuar como lição de casa para o irmão, para a irmã, que Pedro ele está escrevendo para a igreja. E o Pedro está falando no capítulo 3 a respeito de conduta. Conduta. Ele chama a atenção da conduta das mulheres. Ele chama a atenção da conduta dos homens. E aí ele fala da conduta de Cristo. E ele fala como a igreja deve se comportar. Eu acho pertinente e válido para nós refletirmos. Ainda no decorrer da semana, Deus havia colocado esse coração no meu texto. O justo pelos injustos. Se alguém quiser anotar, a sugestão de tema é essa. O justo pelos injustos. Aí, nós vamos ver do 1 Pedro 3, do 1 até o 6. 1 Pedro 3, do 1 até o 6. Que vai... Deixa eu perguntar a algumas irmãs aqui nessa manhã. Quais as mulheres que querem ver o marido salvo, crente, firme, forte, salvo em Jesus? Diga eu! Eita, saiu fraquinho esse eu, irmã. Qual a irmã aí que quer ver o maridão crente, firme, forte, salvo? Diga eu! Eita, beleza. Então, irmã, esse texto é lição de casa para você. Se você não ler, você vai estar desobedecendo. Desobedecendo. 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 6. É a sua lição de casa. Anota e faz a leitura lá. No texto, Pedro vai ensinar a conduta das mulheres que querem ver o marido salvo. Que querem ver a casa edificada. Às vezes a mulher ela fala muito. É muito comum ver mulher falando muito e dando pouco exemplo. O Pedro ele vai falar assim, às vezes é melhor falar menos e dar mais exemplo. O exemplo ele é importante. Então a irmã está com lição de casa aí. 1 Pedro capítulo 3, do 1 até o 6. E os irmãos? Qual é o irmão que quer ter resposta de oração aí? Diga eu. Saiu fraco, irmão. Quais são os irmãos aí que querem ter resposta de oração? Diga eu. Você não quer, Robson?
Por que você não falou? Lição de casa para os irmãos. Lição de casa para os irmãos. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. As mulheres vão ler do 1 ao 6, tá bom? Os homens vão ler só o verso 7. Combinado? Tá bom? Pode ser assim? Pastor, mas por que para as mulheres é um monte de versículos? São 6 versículos para os homens, um só. É porque as mulheres gostam de ler mais do que os homens. Por isso. Só por isso. Leia. Lição de casa. Estou falando sério, brinco às vezes na fala, mas é sério. Quem quer ter resposta na oração, o irmão que quer ter resposta na oração, precisa ler. E precisa entender a importância de tratar a mulher como mulher. E não tratar a mulher como se ela fosse o colega do futebol. Que chega dando um tranco na mulher, e chega descendo o sarrafo na mulher, e chega chutando a mulher como se ela fosse a bola do futebol. O irmão, ou os irmãos, ou Pedro está falando disso. Os irmãos têm que saber como que trata a mulher, se quiser ter resposta de oração. Se quiser ter resposta de oração. E as mulheres têm que saber como se comportam. Às vezes falando menos e demonstrando mais, o efeito ele é muito maior. Então, esse é o contexto da conversa. O contexto da conversa vai mostrar a conduta. Falei dos homens, das mulheres. Você vê que está girando em torno da família. E aí eu venho para o primeiro ponto da nossa reflexão, que fala da vontade. Quais vontades nós temos feito, ou qual vontade temos feito? Existem duas vontades preponderantes, que vale a pena um destaque nesse momento. A vontade dos homens e a vontade de Deus. A respeito da vontade dos homens, veja, o pastor Carlos vai me ajudar com a leitura dos textos aí, ó. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, ó, vontade dos homens, só para a gente entender como que está nos dias atuais, a vontade dos homens. Vamos ler, eu vou ler aqui com você, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Saiba disto. Bateu? 2 Timóteo 3. Do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Isso. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os últimos dias é o tempo que nós estamos vivendo. Tempos terríveis. Os homens, quando fala dos homens, não está falando só do homem sexo masculino. Está falando do homem e da mulher. Quando se generaliza a questão, fala no gênero masculino. Os homens e mulheres, no sentido de humanidade. Então, os homens, as pessoas, elas serão egoístas, avarentas, presunçosas e arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. É o povo dos últimos dias. Qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. Fique à vontade para colocar onde você quiser a palavra. Ingratos. Nós estamos vivendo num tempo onde a ingratidão também está em alta. Ímpios e sem amor pela família. Sem amor por quem? Pela família. Pedro falando a respeito das pessoas dos últimos dias, sem amor à família. Irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tendo aparência de... Você olha, é assim, ó.
Uma cara de sonso, uma cara de sonsa, vai ver é o Satanás que está por trás. Não sou eu que está dizendo, é o Pedro que está dizendo. É o comportamento das pessoas dos últimos dias, que não amam a família, que estão preocupadas com o próprio umbigo, em aquecer o próprio umbigo. A igreja, são as pessoas, o Pedro falando com a igreja, dos últimos dias, onde por vezes a vontade própria, a vontade pessoal, ela sobressai a vontade coletiva. Pedro falando com a igreja a respeito de conduta. Conduta do homem, já pontuei com você. Conduta da mulher, pontuei também. Agora a gente começa a olhar a respeito da vontade dos homens. Qual que é a vontade dos homens? Vamos para o outro versículo. Não, finalizar aqui, pera lá. No verso de número 5, o final, diz assim, afaste-se também. Faça o quê? Orientação. Afaste. A melhor coisa é você ficar longe. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu costumo falar aqui, irmão, eu falo aqui nos 3 cultos do domingo. Nos 2 da quarta, no da sexta. Você me conhece. Alguém já disse que eu sou repetitivo e eu vou dizer... Sou repetitivo e com orgulho, porque eu gravei a informação. Está aqui, o texto mostra, se afasta desses. Cuidado. Cuidado com pessoa que só está preocupada com o próprio umbigo, com a própria vontade. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. A Bíblia diz, fica longe. Fica longe. E eu costumo falar, eu valorizo. Eu prefiro perder o churras. Eu prefiro perder a festinha. Eu prefiro perder o passeio. Mas eu prefiro, em vez de ser inimigo do bem, amante do prazer, eu prefiro ser amigo de Deus. Isso não sou eu. Isso tem que ser todos nós. Todos nós temos que... A Bíblia não é para mim, é para nós. Todos nós pensarmos, opa, pera lá. Eu estou me constituindo como um amigo de Deus ou um inimigo de Deus? Um amigo dos prazeres. Porque se eu me colocar como um amigo dos prazeres, eu vou procurar satisfazer a minha vontade, os meus desejos, e pronto. Olha o outro texto que nós vamos ler. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este. Meu Pai, o quê? Jesus falando da vontade dele. Ele dizendo assim, se der para eu não beber deste cálice, eu prefiro não beber. E aí, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que todos nós temos que aprender a beber, é o nosso cálice. Jesus, ele está mostrando assim, se eu puder passar para diante, se a minha vontade puder ser cumprida, observada, passa esse cálice para outro beber. Que outro beba, que não seja eu. E aí, eu abro um parênteses e já vou fechar o parênteses. As nossas dificuldades, quem tem que aprender a vencê-las no dia a dia, com o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó e o nosso jejum, somos nós mesmos. Nós é que temos que aprender a vencer as nossas dificuldades com a nossa vida no altar. A vontade dos homens. Qual que é a vontade dos homens? Se eu puder passar para diante, eu passo. Jesus falou isso. Então, se Jesus falou, se der para fazer a minha vontade, eu ou você, nós não vamos dizer também? Nós vamos acabar falando, Deus, a minha vontade não é isso. A minha vontade não é aquilo. A minha vontade não é aquilo outro. A minha vontade... É interessante, Lu, que o Wesley até contou o testemunho dele outro dia na célula. Eu estou falando com a Lu, porque a Lu é mãe do Wesley. O Wesley falou, a minha vontade não era voltar, mas o Espírito de Deus
me incomodou a respeito de voltar. Eu resolvi ouvir a voz do Espírito de Deus. A minha vontade é essa. A minha vontade. E nessa de a minha vontade, muitas vezes nós colocamos nossa casa, nós colocamos nossa família, nossa empresa, nossos negócios, nós colocamos pessoas que estão à nossa volta em perigo. Quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Bom, vamos continuar. A vontade de Deus, vamos ver qual que é. 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. O que é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador? Que todos os homens sejam... O que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam, em primeiro lugar, salvos. Segundo lugar, que eles conheçam a verdade. Então nós estamos falando de duas coisas importantes da manutenção do dia a dia na vida de fé de qualquer um dos irmãos que está aqui. Primeiro, a nossa vontade ela deve ser colocada em segundo plano, conforme a vontade de Jesus também foi colocada. Todavia, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Todavia, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Segundo, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Primeiro lugar, nós trabalharmos para que todos sejam. Segundo lugar, trabalharmos pela verdade. Verdade na nossa casa, na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa igreja, na nossa célula. Verdade por onde quer que nós passarmos. Ao propósito, vamos conversar do propósito. O propósito de Cristo. Estou em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 até o 18. Falei da conduta das mulheres, falei da conduta dos homens, falei da vontade própria, falei da vontade de Deus. Agora nós vamos ver o propósito estabelecido por Deus em Jesus. Vamos ler. Verso de número 18 diz assim, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então 1 Pedro 3,18 fala, o justo pelos injustos. Apagou tudo aí? Deu PT aí? Não. 1 Pedro 3,18, o justo pelos... Para quê e por quê? Para conduzir-nos a Deus. Então qual é o propósito em Jesus? O propósito da morte de Jesus é nos conduzirmos a Deus. Ou nos conduzir a Deus. Esse é o propósito. Vamos ler outro versículo. João 3,17. João 3,17 diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus veio para condenar? Não. Eu acho importante fazer uma parada e frisar uma questão. Que às vezes a igreja ela se coloca no lugar que nem o próprio Filho de Deus se colocou. No lugar de condenar o mundo, de condenar. Não veio para condenar, ele veio para salvar. Fulano vai na igreja, então eu não vou. Se Beltrano vai nessa igreja, então eu não vou nessa igreja. Irmão, quem somos nós para dizer quem pode ou quem não pode estar na igreja? Quem somos nós para dizer quem deve ou quem não deve estar dentro da igreja? Quem deu essa autoridade para nós selecionarmos quem deve ou quem não deve, quem pode ou quem não pode? É uma armadilha. É uma armadilha que nós temos que tomar cuidado para não cair. Senão nós somos achados querendo selecionar quem pode ou quem não pode entrar. Quem pode ou quem não pode participar de Santa Ceia. Você pode participar de Santa Ceia, você não pode. Você pode ser batizado, você não pode. Isso é uma armadilha. O próprio Deus, na palavra dele, ele diz assim, Deus enviou o seu Filho para o mundo, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Qual o propósito de Deus em Jesus? Salvar o mundo. É salvar. Vamos ler outro texto. Vamos embora. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso de número 8 diz assim, mas Deus demonstra
seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo demonstra o seu favor, quando nós éramos ainda pecadores. Demonstrado, não amor de palavra, amor de ação. Amor de ação, amor com atitude. Qual a irmã que ia ficar feliz se o marido falasse todo dia: ah, eu te amo, minha querida, eu te amo, meu amor, eu te amo, belezinha, eu te amo, chuchuzinha, eu te amo. E todo dia desse uma... Não defendo isso, sou contra isso, estou usando um exemplo. Mas todo dia desse uma sova de couro na mulher. Qual mulher que amor que ia resistir esse tipo de coisa, irmão? Eu te amo e bate na mulher. Não existe isso. Quem ama, demonstra, não fica só na fala. Quem ama, demonstra, é com ação, é com atitude. Quem ama, demonstra. Então está aqui, ó, o amor de Deus demonstrado. Foi falado, sim, mas foi também demonstrado. 1 Coríntios 15, 21. Estamos falando do propósito, falamos do homem, falamos da mulher, falamos da vontade de Deus, da vontade do homem, estamos falando do propósito em Jesus, do sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 15, 21. Ó. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Jesus, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Então, qual que era o propósito? A ressurreição. Paulo fala disso. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás, prossigo para o... Qual era o alvo? A ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos vem através e por causa de quem? De Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. É exatamente aí que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós vamos nos encontrando. O justo pelo injusto. Merecíamos? Não merecíamos, mas ele morreu por nós. Somos bons o suficiente para sermos salvos? Nem um pouco, mas somos salvos porque acreditamos no sacrifício dele. Agora, o sacrifício dele não ficou na palavra, foi demonstrado com atitude, com ação. Ele morreu e ele ressuscitou. Por isso nós vamos hoje celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Estou falando com a igreja de Cristo, amém? Estou falando com aqueles que são salvos e são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Diga aleluia, diga graças a Deus. Nós, enquanto igreja, precisamos entender qual é a nossa parte nessa sociedade. Nós, enquanto igreja, precisamos entender quem somos nós a essa hora do dia. Quem somos nós na fila do pão, como costuma dizer. Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos salvou? Qual é o propósito? Há um propósito em Jesus. Desde o início você vê que o propósito é alcançar a família. Mulheres, sejam exemplo para que seu marido, se ele tiver dificuldade com a palavra, o seu exemplo vai ganhar o marido, para que ele seja um salvo. Homens, trate a mulher como um vaso frágil, vaso de honra, para que a sua oração não seja impedida. O tempo todo Deus está cuidando da família. Aí ele mostra o exemplo de Jesus. Jesus morreu de uma vez por todas, o justo pelo injusto, a fim de nos levar e nos aproximar até Deus. Se tem uma coisa que todos nós aqui devemos de valorizar, irmão, é a nossa família. Não é o seu carro, por mais legal que seja o seu carro. Não é o seu trabalho, por mais legal que seja o seu trabalho. Não é o seu salário, por melhor que seja o seu salário. Não é a sua casa, por mais aconchegante que seja a sua casa. O que todos nós devemos valorizar é a nossa família. A nossa família. Nós devemos aprender a trabalhar pela nossa família. A Bíblia nos ensina. Você vai pegar e vai ler os textos, e vai ver um texto, vai ver outro texto, vai ver outro texto. Você vai ver o tempo todo Deus conduzindo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O tempo todo. Há um propósito de nós estarmos juntos aqui reunidos. Então agora é o propósito de Deus na nossa vida. Falamos do propósito na vida de Jesus, na morte, no sacrifício de Jesus, nos salvar.
falamos do comportamento que devemos de ter com a finalidade de mantermos a nossa casa na condução ou no caminho da salvação. Agora nós vamos ver o propósito de Deus na nossa vida enquanto igreja. Quer ver? Mateus 18, 19 e 20. Perdão, Carlão. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou ler aqui com você. Portanto, vão quem? Os discípulos, a igreja. Vão e façam o quê? Vão e façam o quê? Primeiro lugar, irmão, o propósito da igreja. O propósito da igreja, não templo. O propósito da igreja é gente. Ir fazer discípulo. Aí fica uma pergunta que eu não posso responder. Cada um de nós temos que responder para nós mesmos. Quantos discípulos nós temos feito? Quantos visitantes nós trouxemos para dentro do templo no decorrer do ano? Quantos visitantes nós levamos para a nossa célula no decorrer desses 4 meses de células? Para quantas pessoas eu falo de Jesus na empresa onde eu trabalho? Eu oro pela minha família. Para qual pessoa da minha família que ainda não é um crente, um salvo, eu falo de Jesus. Eu oro e jejuo. Eu convido para vir junto para o templo. Como está no tocante a isso aqui, essa chamada. Façam discípulos. E diz de todas as nações, exatamente para não ter aquela conversa mole que tem muito nos dias de hoje. Faça de todas as nações, não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos, não importa o tipo do cabelo, não importa a conta bancária da pessoa, não importa o sobrenome. Vá e faça discípulo, vá e anuncie, vá e pregue. Estamos falando do propósito da igreja. É anunciar, é falar. Continua a leitura aqui, pronto. Batizando. Batismo é outra coisa importante, que às vezes não é falado e às vezes nem é valorizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aliás, domingo que vem tem batismo nas águas. Se tiver alguém que não é batizado aqui ainda, já se organiza para batizar no domingo que vem. Me procura para nós fazermos um estudo de meia hora junto e eu poder te ajudar a passar pelas águas do batismo, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer. Tem gente que tem dificuldade de ensinar porque não está disposto a aprender. Não quer aprender, não quer saber. Então, ensinando-os a obedecer. A obediência está em alta nos dias de hoje, sim ou não? Não. Você vê como que é um coro uníssono. A obediência está em baixa. A desobediência é que tem assolado aos 4 cantos dessa nação. Vou ficar aqui na nação, ensinando-os a obedecer. Se não obedece pai, se não obedece mãe, vai obedecer a Deus? Ah, irmão, não obedece. Então, em primeiro lugar, ensina a obedecer Se aprender a obedecer a Deus, vai aprender a obedecer ao Pai. Se aprender a obedecer ao Pai, vai obedecer aos professores. As professoras, tem aqui, a Isabela é professora, a Diana é professora, a Vânia é professora. Tem mais alguém que é professor, que está aqui agora? Professor ou professora? 3, representado por 3. Aqui nessa manhã, a classe dos professores. Está fácil dentro de sala de aula? A Vânia que dá aula para adolescente, para junior, está fácil? Eles obedecem? Se você falar qualquer coisa, eles ameaçam com arma. E ameaça. E se fizer alguma coisa para eles, não custa nada a família acabar até vindo resolver na saída. Está aqui, ensina a obedecer. Ensina a obediência. Continua. Eu estarei, olha a notícia boa para você. Eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Fala para quem está pertinho de você. Você não está sozinho. Deus está com você. Você não está sozinho. Deus está com você. Eu sei, irmão, que tudo que eu estou conversando parece que, meu Deus, é uma pressão, é difícil ser. Não, não é, irmão. Ele está dizendo assim, eu estou com você. Se ele dissesse para você, vá sozinho e se vira, aí era uma história. Mas ele está dizendo, eu estou com você. Vai, anuncia.
Fale, quer ver? Olha o outro texto que nós vamos ler agora. Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas. Qual que é o propósito da igreja? É testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Você já deve ter ouvido eu falar 500 vezes, 700 vezes, não sei. Eu era pingaiada. Do lado da minha cama, o garrafão de pinga, no meu guarda-roupa, a garrafa de uísque, a garrafa de vodka, na minha geladeira, lotada de vinho. Jesus me libertou dessa porcaria. Digo porcaria, mas não quero faltar com respeito aos que são adeptos. Mas Deus me libertou disso. E eu falo. Onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Você testemunha isso. Você testemunha dizer, eu era adúltero, não adultero mais, porque Jesus me mudou a história, mudou meu entendimento. Você testemunha dizer, eu era nóia, mas Jesus me libertou das drogas. Você testemunha dizer, eu traficava, eu vendia, mas Jesus me libertou do tráfico. Você testemunha dizer, eu era mentiroso, eu era mentirosa, eu era fofoqueiro, eu era fofoqueira, mas Jesus me libertou da fofoca, da mentira. Ser testemunha é simplesmente dizer assim, ó, eu era assim, mas Jesus mudou a minha vida. É o propósito da igreja. Eu acho que não tem ninguém aqui desavisado a respeito disso. Tem? Sim ou não? Não, todos sabemos que o propósito é esse. Então vamos continuar. Vamos para outro texto, ó. João 15:16. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Nós somos escolhidos para dar fruto, irmão. Se tem uma coisa boa para nós, é isso daí. Deus nos chamou e Ele não disse para nós assim, ó, eu estou te chamando para ser um vaso no canto da sala. Ele disse, eu estou te chamando para ir anunciar, para ir testemunhar, para ir frutificar. É fruto, ó, é um vaso lindo, maravilhoso, está aqui quieto. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Está aqui, ó, quietinho, sem vida, sem nada. Está aqui. Só para embelezar e mais nada. Saímos daqui, nem vamos lembrar que tem vaso aqui. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ser sal e sermos luz. Luz, onde estivermos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, estou encaminhando o final da conversa. Fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive. Quem vive em mim? Cristo. É propósito da igreja. Não somos nós vivermos, é Cristo viver em nós. 1 João 2:6. 1 João 2:6. Diz assim a Bíblia. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele. Pronto. É propósito. Sabe? Aonde que nós lemos aqui que o propósito da igreja é ter carro novo? Onde que nós lemos aqui que o propósito da igreja é ter casa nova? Onde que nós lemos aqui que o propósito da igreja é ter salário alto? Onde que nós lemos aqui que o propósito da igreja é fazer viagens fantásticas? Onde que nós lemos, irmão? Nós não lemos, se procurar nós não vamos achar em lugar nenhum. Mas Deus quer que todos nós tenhamos uma vida jóia. Ele nos dá essa liberdade de avançarmos, de melhorarmos, de crescermos, de desfrutarmos do melhor da terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Então é importante a gente pensar, e eu vou finalizar a conversa. A gente pensar, opa, pera lá. Que tipo de crente que eu tenho sido? Qual tem sido o meu comportamento no dia a dia? Na minha casa, na minha família. Enquanto esposa, como eu tenho sido como esposa? Enquanto marido, como eu tenho sido como marido? Como filho, como filha, como eu tenho sido? Qual tipo de cristão eu tenho sido?
Eu sou uma pessoa que está preocupada de esquentar o meu umbigo, ou eu sou uma pessoa que está preocupada em trabalhar para que outros possam vir colher daquilo que eu tenho semeado? Qual o propósito? Como tem sido, como eu tenho encarado o propósito de Jesus ter morrido por mim? Nós merecíamos ter morrido, irmão, mas Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. É o justo pelo injusto. Todos nós merecíamos ir para o inferno. Todos nós merecíamos ir para o inferno, mas Jesus morreu por nós. Sabe, é uma coisa para. Às vezes a igreja, ela nem se lembra disso, nem se preocupa com isso. O justo pelo injusto. Como tem sido o propósito de Deus, o sacrifício de Jesus? Eu tenho me alegrado com a salvação? Eu tenho guardado e desenvolvido a salvação? A salvação na minha vida tem sido uma bênção? Ou eu tenho visto a salvação como qualquer coisa comum do dia a dia? Como que tem sido? É questão para a gente refletir. Santa Ceia convida para pensar. Como que tem sido? E enquanto igreja, como que eu tenho executado o meu propósito? Eu tenho executado o meu propósito lá na minha casa, lá no meu trabalho. Eu tenho executado o propósito de Deus na minha vida enquanto igreja, com os moradores no entorno da minha casa. Eu tenho executado o propósito enquanto igreja, com os amigos do esporte, com os amigos do lazer. As pessoas que vêm à minha volta, elas ouvem falar, elas sabem que eu sou um cristão. Ou eu procuro não falar nada para ninguém. Melhor que ninguém saiba que eu sou um cristão. Mas se eu sou sal e se eu sou luz, como que funciona? Como que fica? Se o sal perdeu o gosto, ele serve para quê? Senão para ser pisado. Não serve para mais nada. E a luz, irmão? A luz, você vai acender a luz e vai colocar embaixo da mesa? Vai iluminar o quê? Vai iluminar quem? A luz, ela tem que ser colocada, quanto mais alto, maior a abrangência dela. Quanto mais no alto, mais a luminosidade vai sendo irradiada. Com outras palavras, a luz que há em nós, ela deve refletir longe, brilhar cada vez mais. E é aí que nós vamos finalizar a conversa. Como que estamos refletindo na nossa casa, enquanto cristãos? Como homens e mulheres de Deus, como é que nós temos nos comportado? Como temos atendido e respondido a esse chamado, ao chamado que está na vida de cada um de nós? Então eu finalizo com essa reflexão, e finalizo trazendo um pensamento, que é um pensamento para a família, para você, família. Nós estamos às portas de uma eleição. Às portas de uma eleição. E eu não estou aqui para falar de partido A ou partido B. Aliás, eu não estou aqui para falar de partido nenhum. Mas eu estou aqui para falar com você a respeito daquilo tudo que nós temos aprendido no dia a dia dentro da nossa igreja, entenda, denominação. Mas não apenas na igreja, denominação, na Bíblia. Como homens e mulheres de Deus que somos. Aí nós temos que fazer algumas reflexões. Porque daqui a pouco, dia 30, todos nós vamos para a urna. E há uma pauta, você sabe. Você, enquanto cristão, você sabe que há uma pauta. Uma pauta que pende para um lado, que é um lado catastrófico para as famílias. Para as famílias. Estou falando de quem pensa em família. Vê ali o Gesildo. O Gesildo é o tempo todo carregando o filho dele, olha lá. Abraça, beija o filho. Você ama seu filho, Gesildo? Ama seu filho? Ama, né? Sua esposa está lá com o filho, olha lá. Ama. Eu esqueci o nome dela. Não, ela aqui, ó. Eu esqueci o nome. Ana Júlia. Você ama a Ana Júlia? Ana Paula. Ama? Você ama a Alice, Vânia? Ama? Você ama a sua netinha, seu Ravail? A Amélia? É isso que nós temos que parar para pensar. Igreja, propósito. Então,
Vamos finalizar fazendo a aplicação no nosso dia a dia. O que eu tenho com a política? O que eu tenho? Você tem tudo, irmão. Você tem tudo para pensar em relação à política. Porque há duas pautas. Você sabia? Você já orou para alguma família onde tem algum usuário de drogas? Você já orou? Não, pastor, nunca orei. Pois saiba que há pessoas que oram para famílias que têm problema dentro de casa do uso das drogas. Seja do uso, seja da venda das drogas. Há famílias que lutam com isso daí. E aí? Existem duas pautas, e uma pauta prevê liberação de drogas. Fala para mim, me responda. Ou não precisa me responder, responda para você. Como que você vai se comportar diante de Deus quando você for conversar e orar por uma família? Deus, liberta aquela família das drogas. E Deus vai dizer, quando era para você votar contra a pauta que legalizava drogas, você votou a favor. E aí? Aborto. Eu acredito que você não é a favor de aborto. A igreja não pode ser a favor de aborto. E aí, como que fica? Como que fica quando a pessoa ela toma esse tipo de decisão? Eu estou falando enquanto cristão, irmão. Não estou falando enquanto número, porque enquanto número como cidadão brasileiro, você vai pegar os números, você vai ver que o governo de hoje é muito melhor do que os governos que já vieram para trás. Muito melhor, muito, não tem conversa. É pegar e ler. Não ler com a cartilha que a Rede Globo recomenda, porque a Rede Globo você sabe que há interesse nela. E outras TVs há interesse. Mas não vou ficar falando de números, esquece os números. Se quiser ver os números, vai entender que estamos vivendo um período que nunca vivemos antes. Nunca vivemos. Mas não é disso que eu quero pontuar. Quero pontuar a igreja, como igreja. Ama o João, ama o Pedro, Cléo, que aqui tem o João Pedro também. Ama o Pedro? Ama. É disso. Quando fala de não esquentar o umbigo, é saber assim, ó, eu vou votar esse ano aqui, mas eu vou votar, eu não estou pensando na picanha que prometeram colocar picanha no meu prato. Que nunca colocaram e nem vão colocar, irmão. É mentira. Para você comer ovo, você tem que sair cedo e trabalhar. Essa é conversa fiada. Quanto mais picanha, ninguém vai pôr picanha no prato de ninguém. É pensar assim, ó, e aí, meu neto, minha neta. Outro dia você trouxe seus netos aqui, não trouxe, Ione? Ama seus netos? Eu não estou falando aqui, irmão, de você. Não estou falando de você pensar na sua picanha, estou falando de pensar. Já imaginou a Ana no banheiro fazendo o xixizinho dela lá? Ou nem que não seja para fazer o xixizinho, ela dentro do banheiro, se olhando no espelho como as meninas gostam de olhar. Entrar um barbudo para poder fazer as necessidades dele, ou não dentro do mesmo banheiro. Você vai ficar à vontade, ô Ana Paula? Vai? É disso que eu estou falando. É disso. Você vai ficar, Vânia? Você fica à vontade? A Alice dentro de um banheiro entrar um barbudão? Você não vai poder fazer nada. Porque a lei foi estabelecida que tenha liberdade. São coisas assim que a gente tem que ir pensando. A gente tem que pensar, irmão, como igreja. Eu não estou aqui para ficar falando números, estou falando como igreja. Legalização de drogas, legalização de aborto, e vem uma sequência. Então, é como igreja que eu estou falando. Eu não me vejo em paz para chegar diante de Deus depois e orar por uma família contra a droga, sendo que eu apoiei quem trabalha para legalizar a droga. Aí a minha pergunta porque eu vou finalizar, que a gente precisa ir embora, né? A minha pergunta e aí? Como que eu vou apresentar meu fruto para Deus? Ah, Deus, é que eu queria comer picanha. Queria comer picanha? Então, família, aí pense isso daí. Propósito de Cristo por você. Propósito de Cristo não é aqui, irmão. O propósito de Cristo é a eternidade. Pense na sua família, pense na sua casa, pense no seu filho, no seu neto. Eu voto hoje, sabendo que eu estou votando hoje, algum benefício eu vou desfrutar ainda hoje, mas eu penso no Luiz Felipe amanhã. No Carlinhos, amanhã, Vanessa. Não é hoje. Hoje tudo gente grande, a gente vai saber se virar. Eu penso na criançada, no Gabriel, no Mateus,
Eu penso. E por isso eu estou conversando com você. Toda a programação dessa igreja, toda, eu te desafio a apontar uma que não seja. Toda a programação dessa igreja é voltada para a sua família. Eu não faço nada aqui, nada que não seja para cuidar da sua família. Se você se envolve ou não se envolve, aí é uma outra história. Mas eu não faço nada que não seja para cuidar da sua família. Jesus me ensinou a levar adiante e ensinar os outros a levar adiante. Daqui a pouco todos nós estamos indo embora para o céu. Que assim Deus nos permita. Enquanto nós não estamos no céu, nós participamos do corpo, para receber força para viver esses dias que são maus. E participamos do sangue. Participamos para recebermos perdão pelas bobeadas que nós damos de vez em quando. Né? Vamos orar? Vamos orar? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer uma reflexão no decorrer da semana. Como cristão, falando como cristão, irmão. Não estou falando como partidário desse ou daquele. Não sou partidário desse ou daquele. Estou falando como cristão. Como a igreja deve se comportar diante de situações como essa que nós estamos vivendo. Como igreja de Cristo. Igreja de Cristo. A igreja que vai pregar uma coisa, mas vai viver outra coisa. E vai ficar difícil. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, com essa irmã. Porque estamos num momento tão difícil. E não foi à toa que o Senhor disse: eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E o Espírito da verdade. E Ele vos guiará a toda a verdade. A verdade é que o nosso umbigo, ele não é nada diante do teu propósito. A verdade é que a Bíblia diz: é melhor sofrer por fazer o bem, sendo da tua vontade, do que por fazer o mal. Cuida do meu irmão, cuida da minha irmã. Não apenas no tocante a esse momento de cidadania que nós estamos vivendo, porque esse é um momento pontual, daqui a pouco acaba essa conversa. Mas é o dia a dia, nós sermos a igreja do dia a dia. E eu oro, eu peço a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui dentro desse templo e de todos que estão cultuando conosco através da transmissão. Que a tua bênção seja sobre a nossa vida. Diga amém, diga graças a Deus.